Pessoal, quando nós analisamos as experiências que nós temos na Terra, em termos de probabilidades sombrias, e que o significado diz enquanto as suas consequenciações, isso nos leva a refletir sobre os riscos a que todos estamos sujeitos e, ao mesmo tempo, a elaborar areais para prosseguirmos intemeratos e bonosos. Porque Jesus, ele já nos houvera trago que nós aqui estamos numa proposta de nutrir uma humildade diante da vida, onde nós clamamos as humilhações do Senhor na nossa direção, por sabermos que isso vai nos retemperar e nos forjar metais de avanço. Inclusive, gente, uma das questões que é complexo para nós lidar é ter a resiliência forjada para enfrentarmos os aspectos ligados àquilo que nós vivemos. Porque se o indivíduo ele revolta em relação às dificuldades que ele precisa enfrentar, isso fatalmente redundará numa arrogância que é aprofundada dentro de mim, onde eu não me submeto de bom grado às humilhações vindas do céu na minha direção, porque quando a gente fala questão de humilhação, é a ambientação para vivermos a humildade. Porque o indivíduo que não é humilde, ele não consegue amar. Por ser a caridade genuína, algo que derrama do nosso coração se nós somos simples. E é curioso, gente, porque é nessa perspectiva que eu consigo me sensibilizar com a dor do outro, enquanto atender a necessidade do meu lado. Porque o orgulho, ele me coloca numa vibração de insensibilidade, de indiferença criminosa. E acaba que aquele do meu lado, que está numa situação de dor surda, muda, fica entregue aos desmandos de ações cruéis na sua direção, sem lograr uma mão estendida para aliviá-lo. Considerando aí que o indivíduo que está passando uma situação difícil, ele pode estar ao mesmo tempo sob ações obsessoras importantes que podem estar sendo patrocinadas por um espírito perverso. Por isso que Jesus, quando ele se revela ao cego curado, foi reencontrar esse homem que ele houvera antes curado dessa cegueira física. Então, pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? E ele responde: quem o Senhor é para que eu creia nele? Então Jesus diz: você o vê, porque é o mesmo que fala contigo. Então, esse indivíduo que fora curado da cegueira diz: Senhor, eu creio. Se prostra aos pés do Mestre e o adora. Jesus lhe diz: eu vim a esse mundo exercitar um juízo, a fim de que aqueles que veem se façam cegos e aquele que não vê, veja. Daí tinha alguns fariseus próximos a ele
que ao ouvir isso disseram: então nós devemos ser cegos. Jesus então os responde: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas como vocês dizem que vocês estão vendo, persiste o vosso pecado. Então Jesus traz aqui patente a importância da humildade. Porque quando ele diz que quem vê se tornaria cego, espiritualmente falando, e aquele que não vê, veria, vai mostrar aí uma associação que ele traz da cegueira física e da cegueira espiritual, enquanto eu, mesmo vendo fisicamente, na arrogância estou cega espiritualmente. E mesmo que fisicamente eu veja, posso estar espiritualmente, então, nessa cegueira, e mesmo que fisicamente eu seja cega, na humildade de coração, eu espiritualmente vejo. Porque, inclusive, gente, nós temos compensação dos sentidos que a gente vem a perder físicos. Daí que, se eu tenho uma surdez congênita, eu vou desenvolver mais ou uma visão, ou um olfato, ou um tato, que vai compensar aquela audição que eu não tenho. Mas quando a gente fala entre o aspecto espiritual e material, o sentido espiritual, ele sobrepõe ao sentido material, orgânico, porque é o sentido moral que a gente talha, desenvolve. Então, quando Jesus traz aqui que se eles fossem cegos não teriam culpa, porque acabariam se percebendo nessa cegueira física, e isso os preveniria da arrogância em que eles estavam imersos. Jesus então remata: vocês dizem que veem, porque eles estavam dizendo da visão física. Então o pecado de vocês persiste, porque traz para nós do desmembramento de aspectos relacionados à visão moral, que são talhados por essa simplicidade, pelo amor genuíno, e que nesse sentido vai dizer do que realmente ocorre dentro de nós. E Jesus, ele traz que ele veio exercitar um juízo, mostrando que pouco importa o que acontece com o meu sentido físico, diretamente falando. O que importa são os sentidos espirituais que eu desenvolvo e talho, com uma moral nobre, com uma prática no bem, com uma atitude consentânea, uma consciência tranquila. Porque o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça ao nosso redor. E o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos estejam praticando aquele erro, inclusive emulando outros a praticá-lo. Nesse sentido que são aspectos delicados que vai nos dizer de um chamado que Jesus faz a nós, misericordiosamente, e que pede uma resposta da nossa parte em atitude concreta. E também um aprimoramento constante. E ao mesmo tempo, gente, a gente está prestando conta do trabalho que a gente realiza. Nesse sentido, que o bem que eu faço hoje é o bem que me faltará amanhã, enquanto algo que eu preciso e que vai vir meu socorro
por ter sido parte da minha prática nesse momento. Por isso que, quando nós falamos dos aspectos obsessivos, enquanto os areais que estão relacionados às variedades que isso pode trazer em multivariedade, isso vai significar também modos de atuação diferentes, onde seremos confrontados por uma série de desafios espirituais, pelos circunstanciais a nos espreitarem, e que pedirão de nós uma postura nobre, limpa, para conseguirmos desfazer as conexões sombrias que insistem em nos procurar. Porque são sombras teimosas que voltam ao nosso areal psíquico. Nós estamos em contato com isso ao longo do nosso dia, da nossa noite, inclusive os riscos que isso representa. Porque, por exemplo, um indivíduo que deita à noite e não reza, e não pede para ser levado para a companhia dos benfeitores, para poder, durante o seu sono, ser auxiliado e poder auxiliar, ele vai fatalmente cair na mão de obsessores enquanto dorme, que inclusive, gente, nos espreitam e aguardam o nosso sono para nos levar. Não é nem uma questão de que se eu não rezo o obsessor se aproxima, não, ele já está próximo, espreitando o momento de eu desdobrar para me levar com ele. E é por uma conduta nobre, por uma vida de oração, de vigilância importante, observação do meu processo, do meu acertar mais e errar menos, das minhas correções comigo mesma, que eu vou conseguindo ter desdobramentos de sono menos sombrios. E poder, durante esse período que o espírito desdobra e vai para as regiões do seu interesse, ter algum aprendizado útil. Porque existem falanges obsessoras que são especializadas em hipnotizar no desdobramento do sono. E que acabam impingindo naquele encarnado, enquanto o seu espírito está desdobrado e o corpo está dormindo, porque o espírito junto com o perispírito desdobra e o corpo orgânico fica na cama. Vão fazer sessões de hipnose com essa alma desdobrada e, inclusive, insuflando porta adentro da alma desse encarnado ações nefandas. Então, existem crimes multifários, vinganças de todo porte, perversidades que são perpetradas na vigília e foram estabelecidos comandos para isso enquanto o indivíduo dormia, via hipnose. Porque nós estamos falando, gente, de espíritos muito inteligentes, porque às vezes a gente pode ter ideia que o espírito inferior, obsessor, ele é bobo, ele é desentendido. E tudo que ele não é desentendido. Porque existem obsessores muito estudados e inteligentes, que se especializam em determinadas áreas para atormentar, seja um encarnado, seja um desencarnado. Porque nós temos no astral escolas para vingadores, para táticas obsessivas. Inclusive, quando a gente considera que existe espírito perverso que usa um outro espírito ou uma outra alma, que ele obseda essa alma e faz ela se tornar obsessora de outro, no caso de um terceiro. Mesmo que esse intermediário, que está sendo obsedado diretamente pelo espírito perverso,
ele não tenha consciência de que ele está sendo marionete na mão desse espírito cruel. Então, existem vários arranjos que são feitos pelos obsessores para conseguir os seus desiderados. Inclusive, gente, quando nós consideramos que o obsessor, ele nos procura no corpo de carne. Então, um indivíduo que estava no astral e ele vem a encarnar na Terra, o obsessor que permaneceu no astral desencarnado, ele vai me procurar. E quando ele me encontra, ou mesmo que ele não tivesse me procurado diretamente, mas vem a ter a noção de que eu estou encarnada na Terra e me localiza, ele pode associar isso com uma experiência pregressa em que eu estava encarnada e ele participou comigo de alguma situação, tanto para o bem quanto para o mal. Um testemunho nobre que ele viu em mim e existências pregressas, onde, por exemplo, ele pode, ao associar eu com um testemunho bom que eu dei numa existência pregressa, me perseguir para me ver cair. Para que eu não sustente aquele testemunho nobre de que ele presenciou numa existência pregressa minha. Então, essas realidades, elas vão acontecer insidiosas, porque chegado nesse ponto, o obsessor, ao me localizar e me associar com alguém que tem conseguido se manter de pé moralmente, desde uma existência anterior, ou saiu do corpo de carne numa existência pregressa, numa condição moral relativamente apaziguada, pelo bem que tivesse feito aqui enquanto estive encarnada, que veio a sobrepujar o mal que habita em mim, ele vai tentar, das formas que ele tiver ao seu alcance, enquanto um conhecimento, possibilidade, movimentar para me ver cair. Nós temos, por exemplo, o relato do Chico, que, sendo uma alma de escola, um espírito superior como ele já vem de várias reencarnações leal a Jesus. Então, quando ele esteve na sua última encarnação na Terra como Chico Xavier, não foi a primeira que ele pôde fazer o bem que ele fez. Ele já vem de uma série de reencarnações vitoriosas, moralmente. E quando ele foi localizado, encarnado novamente pelos seus inimigos espirituais, os obsessores, que queriam ver ele cair, sabedores de que em tantas encarnações pregressas ele se manteve leal a Jesus, ele foi assediado e atacado ferozmente. Então, nós temos o recorte da sua infância, quando ele tinha em torno de 4 anos, e a sua mãe biológica vem a falecer, e ele, então, vai morar com uma madrinha, porque eram vários irmãos, e o pai distribuiu os filhos. Cada um foi para uma casa diferente, e o Chico foi para a casa de uma madrinha que era doente, perversa, e que o torturava com garfo, fincava garfo nele. Em torno de 3 vezes por dia ele era agredido por essa madrinha, deixava ele sem comer, obrigava ele a lamber a ferida do primo. Então, ele ficou um período aí, em torno de 3 anos, na mão dessa madrinha, onde ele sofreu agressões que poderiam ter prejudicado a sua vilegiatura aqui na Terra. Depois de tantas encarnações bem-sucedidas, ele poderia, se não tivesse feito funcionar o perdão, a caridade, a humildade, ter se traumatizado, porque se rebelado com a situação que ele teria vivido com essa madrinha, e isso ter prejudicado o que ele precisaria fazer no seu porvir, referente à sua missão na sua encarnação, ao seu propósito de vida. Porque, inclusive, quando a gente fala essa questão do propósito de vida que tem a ver com a destinação do espírito na sua atual encarnação,
O do Chico tinha a ver com a escrita dos livros, pela sua psicografia. Então, a destinação da sua encarnação na Terra última foi voltada para a escrita dos livros via psicografia mediúnica, enquanto aí a sua entrega total nesse labor, e que ele cumpriu valorosamente. Mas, ao ser localizado ali encarnado, ele sofreu essas agressões, essas violências, tentando minar o que ele teria de fazer de serviço com Jesus. Inclusive, a sua mãe desencarnada aparecia para ele, explicava para ele que ele precisava ter paciência, perdoar e não revidar as torturas que ele estava sofrendo da madrinha, porque corria o risco dele revidar em algum aspecto, considerando que ele era uma criança, entre 4 e 7 anos, e ele poderia até, numa questão de reflexo, por período que ele ainda estava da primeira infância, em que a encarnação ainda não completou de todo, porque isso vai se dar aos 7 anos, ele ter alguma reação, até mesmo para se defender, quando a madrinha viesse agredi-lo, e ela acabar machucando o braço dele, ouvindo a quebrar o braço dele, e ele precisava desse braço para a psicografia. Então a mãe dele alertava ele, que era para ele silenciar, orar por ela, não deixar o rancor entrar no coração dele, amá-la, para que ele não caísse no revide de qualquer porte e o braço dele permanecesse intacto, porque ele precisaria muito da mão, do braço, na tarefa que ele realizaria. Então, eram vários encontros que a mãe tinha com ele, alertando ele e o capacitando para o que ele viveria depois. E ele, então, relata que em muitos desses encontros com o espírito da mãe, pedia para ela ajudá-lo a sair daquela situação. E ela disse para ele que ia preparar um anjo bom na vida dele. E foi o que aconteceu. Porque quando ele fez, então, em torno de 7 anos, ele ficou mais ou menos uns 3, 4 anos com essa madrinha, adoecida mentalmente. E quando ele fez em torno aí de uns 7 anos, que foi em torno do período que ele ficou ali com ela, em torno de uns 3 ou 4 anos, o pai vem a casar novamente, e a segunda esposa coloca como condição para o casamento reunir todos os filhos dele que estavam dispersos em diferentes lares. E isso, então, levou o pai a buscar os filhos nos diferentes lares em que cada qual estava. E essa madrasta foi o anjo bom na vida do Chico, que o acompanharia, o ajudaria muito para o trabalho que ele precisaria realizar, que foi prometido pela sua mãe biológica. Então, inclusive, ele diz que quando encontrou com ela, disse para ela: você é o anjo bom que a minha mãe prometeu que ia colocar na minha vida. Inclusive, ela, ao ver ele, viu que ele estava protegendo a região do abdômen, do tórax, e ela pede para poder subir a camisetinha dele e viu que estava com marca de tortura. E desde aquele momento, ela se liga a ele numa atitude protetora na direção dele e vem a ser para ele essa bênção, esse arrimo espiritual que ele precisava para a tarefa que ele precisaria cumprir. E ele, inclusive, vem enfrentar outras dificuldades. Quando, por exemplo, ele começa a psicografia propriamente dito, que tinha a ver com o seu propósito de vida, e estava aí em torno dos seus 21 anos, porque desde os 17 ele já estava militando aí ativamente na doutrina espírita, e vai acontecer que, quando ele estava fazendo a psicografia de um livro importante, dentro da enciclopédia ínclita que ele psicografou,
ele percebe que uma das vistas dele, que estava sangrando, e ele já não enxergava com essa vista mais. E então ele vem a comentar da sua vista que estava ardendo, que estava sangrando. E o Dr. Bezerra diz para ele que os obsessores, sabedores da missão importante que ele tinha com os livros, houveram cegado uma vista sua, tentando impedi-lo de realizar essa tarefa. Inclusive, gente, há um relato no livro Perispírito em que traz o momento em que o Chico relata situações de ruídos que ele estava ouvindo, de zumbidos, até mesmo uma labirintite, que ele percebia uma ação obsessora importante sobre ele e que estava dificultando a sua concentração, inclusive, porque aquilo acabava sendo um sonorizado que ele ouvia e que era real e que dizia de uma ação para prejudicá-lo espiritual. E o Dr. Bezerra vai dizer para ele ter calma nessa situação e para que ele procurasse conversar com esses espíritos, rezar por eles, pedindo a eles paciência e compreensão com as tarefas mediúnicas que ele estava realizando e precisaria continuar a realizar. Mostrando aí que a ação espiritual inferior, ela nos espreita. E ela, muitas vezes, tem notícia de uma encarnação anterior nossa. Então, aquele que tenta me subjugar, ele entende dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, e pode, inclusive, ter associações de como foi experiências anteriores minhas a esse corpo de carne que eu estou. Experiências essas que nem eu trago numa lembrança direta, e esse desencarnado obsessor tem. Por isso, gente, que é urgente essa ação nossa, preventiva e de vigilância. Porque significa uma atitude nossa diante da realidade espiritual que nós estamos, que pede a simplicidade e a prudência, como Jesus nos traz, e que vai significar essa pedra que a gente vai colocando para passar. Porque se eu der um insignificante motivo de afinidade com a crueldade, com o rancor, com o menoscabo das insanças de ser útil, eu vou estar me alinhando e me conectando com forças perigosas que vão acabar, de alguma forma, me arrolando e me incapacitando psiquicamente, se eu não contrapor a isso uma vontade heróica de me manter harmonizada, de me manter numa faixa elevada. A gente sabe que os benfeitores, sob a égide de Jesus, muitas vezes permitem circunstanciais que vão nos forjar mais fortes, até mesmo porque nos fazem desenvolver metais mediúnicos novos para a tarefa que precisamos realizar. Por isso que a expiação e a prova que a gente vive vai significar um preparo que eu estou recebendo para uma tarefa. Por outro lado, enquanto eu estou sob essa expiação e essa prova, e mesmo sob uma experiência obsessiva que seja expiacional, ou que seja provacional, isso vai significar uma vigilância e um cuidado que eu preciso ter para me fortalecer e conseguir me manter equilibrada para o prosseguimento. Porque toda expiação é prova, é teste, mas nem toda prova é expiação.
Então, de alguma forma, eu estou sendo chamada a forjar metais de habilidades, de talentos que eu traga e de possibilidades que vão surgindo na medida que eu dou um passo concreto nessa direção. Por isso, gente, existe a passagem que Jesus, ele atende o pedido da mulher cananeia, porque ele houvera ido para os confins de Sidônia e de Tiro e entrou numa casa. Ele desejou que ninguém soubesse onde ele estava, mas ele não pôde se ocultar. Então havia uma mulher cuja filha estava possessa de um imundo espírito, e ao ouvir onde Jesus estava, entrou na portinhola e lançou-se-lhes aos pés. Ela era gentia, da nação Ciro-Fenícia, e rogava ao mestre expulsar o demônio da sua filha. Então Jesus disse para ela: deixa que primeiro sejam fartos os filhos, porque não seria bom tirar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. Ela responde: sim, Senhor, de fato, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem dos meninos por estarem debaixo da mesa. Ou seja, aqueles cachorrinhos que ficam debaixo da mesa enquanto o menino está comendo pão, e se é gato ele sopa em cima da mesa. Mas se é o cachorro, ele fica debaixo da mesa guardando as migalhas que caem. Vai acontecer de esses cachorrinhos embaixo dessa mesa aproveitar para comer dessas migalhas de pão que caem dos meninos que eles estão se alimentando, daquele naco de pão. Então Jesus diz a ela: pelo que você acaba de dizer, vai, que o demônio da sua filha já saiu. E aqui uma representação que era usada na época, porque esse demônio é um obsessor que estava aí subjugando a filha dela. E nesse sentido que nós temos inclusive as gradações na questão da obsessão, que vai desde a obsessão simples, a gente tem a subjugação, depois a fascinação. A subjugação é quando a minha vontade, o meu querer é dominado pelo obsessor. A fascinação é quando a minha inteligência, a minha razão é dominado pelo obsessor. E nesse sentido que quando ela foi para sua casa, achou a menina deitada na cama e de fato ela estava apaziguada, porque o obsessor a houvera deixado. Então acaba que é a intimidade que eu construo com Jesus que vem da minha fé, que move montanhas, que realiza milagres e prodígios. Por isso, gente, que quando nós comentamos o aspecto da atuação obsessora, nós teremos aí vários areais. Então, desde a distância, seja por justaposição ou por aproximação, vai dizer de maneiras que eles usam para agir. Então, quando consideramos a atuação à distância, vai se dar pelo distanciamento perispirítico entre obsidiado e obsessor. Embora presente a ação mental, porque para o pensamento não existe nem tempo nem espaço, porque o pensamento é essa onda eletromagnética com velocidade acima da luz. Então, vai trazer um pouco aí a questão da obsessão oculta, com essas trevosas inteligências, treinadas na telepatia.
vai influenciar mente menos avisada, mas que tem alguma sintonia acontecendo, por simples maldade ou por vingança. Há descaminhos que podem implicar em prejuízo grave de ordem kármica. Então, nós temos essa influenciação telepática à distância e isso vai poder levar a um estágio mais avançado, o de caráter hipnótico, que vai evoluir para a posição de mental domínio, cada vez mais completo. Então, quando a gente tem a separação de obsidiado e obsessor, sem o esclarecimento devido e sem a sincera aceitação do obsessor, vai permanecer a fusão magnética, mesmo eles distantes um do outro, com seus efeitos danosos, mesmo que não tão ostensivos quanto no momento anterior, mas ainda danosos. Agora, quando a gente considera a questão da aproximação, isso vai facilitar a direta magnetização do paciente, transferência de energia deletéria, perniciosas manipulações ectoplásmicas e operações que vão desestabilizar as funções perispiríticas e, consequentemente, o equilíbrio físico e mental, que vai ser abalado. Então, esse tipo de atuação, ele é perigoso no caso, por exemplo, de invigilante médio, que devedor oferece fácil sintonia, descuidados dos seus pendores, das suas tendências. Porque acaba, gente, que o médium que esteja trabalhando na gleba de Jesus, ele é visado. Mormente, se ele estiver conseguindo produzir frutos bons. Porque do momento que a gente está conseguindo produzir frutos bons, vai cair sobre nós o peso das perseguições de todo porte, inclusive obsessivas. Que se eu estiver sintonizada com o mestre, o modelo dos modelos, isso pode até me encontrar, me esmagar, mas eu me recupero para continuar. Mas se eu estou desprevenida da minha limpeza moral e acabo em situações que dá aso à minha tendência, ao meu pendor inferior, isso vai fatalmente me colocar sob uma mira certa de espíritos perversos, que vão me flechar os seus venenos e conseguindo o que desejam, porque vão perceber em mim brechas morais. Porque as nossas mazelas morais é que atrai esse estado de coisa. Porque se eu não tivesse, por exemplo, um ouvido enquanto uma circuitaria que capta uma onda sonora, que depois que faz essa captação, vai até a região do córtex cerebral respectiva para virar o som que eu ouço, as ondas sonoras não me sensibilizariam, passariam despercebidas para mim. Eu só sou sensibilizada pelo barulho, pelas ondas sonoras, porque eu tenho uma circuitaria que capta isso. A mesma coisa acontece com as tentações que nós recebemos, as provocações, os ataques. Isso só nos alcança porque nós temos uma circuitaria de sombras, de fraquezas, de quedas em nós. Então, quando eu estou com uma ferida no braço aberta, em que está sangrando, isso vai atrair uma mosca. Não adianta eu mandar a mosca embora.
eu preciso tratar essa ferida aberta. Pôr um antisséptico, colocar um band-aid, uma proteção ali em cima, tomar um antibiótico, fazer os cuidados relativos à proteção dessa área. Só de eu falar para a mosca ir embora, com a ferida aberta no meu braço, ela não vai. Eu preciso cuidar daquela ferida. A mesma coisa são as nossas mazelas morais, os nossos vícios. Se eu não me empenho em vencer em mim as minhas nascentes sombrias, em substituir isso por coisas boas, por pensamentos compassivos, bonosos, não adianta eu mandar o obsessor embora, se afastar. Ele vai rir. É uma cócega para ele. Se eu não tenho modificação de pensamento, de sentimento, de palavra, de conduta mental e de ação para o bem. Por isso que nós que estamos na Terra temos imbricados processos obsessivos por causa do pregresso que nós trazemos, porque inclusive o indivíduo que não consegue se perdoar e se amar e afunda nas monoideias de culpa, isso é usado pelo obsessor para atormentar o indivíduo, para o enlouquecer, para o atrofiar. E nesse sentido, que quando a gente fala, por exemplo, da justaposição, a gente já está num caso mais grave, porque a situação vai piorando. A não ser que o indivíduo, ele heroicamente se modifique para melhor. E nesse sentido, nós já teremos aqui a subjugação espiritual, a parasitose, a simbiose, que é uma justaposição perispirítica das partes. Por isso que a reversão desse processo é trabalhosa e demorada. Há casos de obsessiva justaposição aguda que chega a se transformar num processo de fusão psicomagnética, que pode se tornar tão estreito que vira soldadura perispirítica. Mesmo que tenhamos aí uma transitoriedade, mas isso vai significar um trabalho de longo curso que o indivíduo precisará realizar em si mesmo. Porque, inclusive, gente, vai acontecer de chegar num ponto que é preciso o indivíduo compulsoriamente ser reencarnado. Porque a situação pode atingir um patamar tal de adoecimento psíquico que nós venhamos a cair, que a gente fica uma existência toda aqui encarnado nessa situação de simbiose, de obsessão recíproca. E quando a gente vem a desencarnar, a gente continua nessa vibração no astral. E depois a gente encarnando novamente, a gente volta para esse mesmo estado, então a gente não sai. Não vai ter uma solução de continuidade, tamanha gravosidade. Então, vai acontecer que o indivíduo que não se propõe a sua reforma moral o quanto antes, ele vai ter um desencarne sofrido, porque ele não vai ter desprendimento suficiente para sair da matéria sem olhar para trás. Inclusive, é algo que o Chico dizia sobre a questão de transplante de órgãos. Que o indivíduo, para doar órgãos seus, ele precisa ter certeza que tem um desapego a um ponto que ele vai desencarnar e não vai olhar para trás. Nem para alguém que ficou, nem para uma posse, nem para um carro, nem para um cargo, nem para o que estão fazendo o corpo dele para tirar aqueles órgãos. Porque o processo de retirada de órgão para transplante, ele começa com a morte cerebral, que vai se dar ali na questão do tronco encefálico, e em que, ao ser detectada a questão da morte cerebral, vai significar que
os órgãos para serem retirados daquele indivíduo, eles ainda precisam estar com o coração batendo. Então, depois da morte cerebral, é possível continuar batendo o coração do indivíduo por aparelho, mas por um tempo curto. E também vai ser necessário que o doador receba imediatamente depois que é tirado, no caso, o doador já recebendo a retirada do seu coração, o receptor, no intervalo de poucas horas, já precisa ser implantado nele esse coração. Devido à fragilidade do processo de decomposição enquanto que isso realiza, e que inviabiliza, depois que o coração para de bater, retirar o próprio coração, córnea, fígado, rim, pele. E também não vai ser feito uma circuitaria anestésica para realizar isso. Então, um doador de órgãos que teve a sua morte cerebral, o coração está sendo mantido por aparelhagem batendo, e vão ser retirados os órgãos dele, antes que o coração pare de bater, já não seja mais possível, sem uma anestesia, porque considera-se que ele já não tem mais uma sensibilidade propriamente dita. Acontece que ele pode ter, porque a desencarnação ainda não se completou. Mormente, se alguém materialista, que está pegado às coisas da terra, que está pegado ao seu corpo, e até mesmo quando a gente considera a questão daquele que já desapegou, mas que por ainda estar encarnado, pode acompanhar aquilo que está acontecendo, inclusive com sensações desagradáveis, dolorosas. Por exemplo, para extrair uma pele, que é o maior órgão do nosso corpo, sem anestesia, mesmo o indivíduo já tendo morte cerebral. Nesse sentido que é uma questão delicada, que cada qual, ao decidir sobre isso, mormente, percebendo que tem uma renúncia, uma abnegação, a ação do preposto de Jesus vai acontecer para poder auxiliar nesse momento. Mas, se o indivíduo titubeia, e como aquela mulher de Ló que olha para trás e vira uma estátua de sal, o indivíduo, se ele não tiver esse desprendimento para olhar para o que o aguarda no astral, pode ser uma situação complicada para ele, um sofrimento desnecessário. Com o tempo, a medicina e a ciência avançando, vão acontecendo a questão da amplificação e aperfeiçoamento de criação de órgãos de plástico, a própria questão das células tronco, que são áreas promissoras, que nos dizem de um porvir. Mas hoje ainda são feitos transplantes em toda parte do orbe. E nesse sentido que, tanto em relação ao transplante, quanto à cremação, quanto à eutanásia, suicídio, são situações que o indivíduo, ele vai ter experiências penosas, se ele ainda está com esse olhar para o que é da terra. Se a gente considerar, por exemplo, o suicídio, que é uma interrupção da própria pomagem na terra, enquanto atual encarnação, antes da hora, então a gente tem um circuito penoso importante, que vai variar de cada caso. Mas, se nós considerarmos a cremação, mesmo que não seja da mesma forma que no suicídio, o indivíduo, ele vai experimentar situações desagradáveis quando é cremado, até pelo espaço de tempo entre a sua desencarnação e aquela cremação. Inclusive, houvera tido aquela informação que Emmanuel disse para guardar 72 horas, e ela não é verdadeira, porque foi uma alteração que houvera sido feito num relato que ele houvera trazido
respondendo a uma entrevista. Então, na verdade, os benfeitores têm cautela para tratar desse assunto e não recomendam a cremação, a eutanásia, aborto, suicídio, todas essas questões que nos fazem ir embora antes do tempo previsto vão ter consequências lastimáveis para os envolvidos. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma eutanásia, às vezes aquele que é eutanasiado não participou daquela decisão, foi um parente. Então isso é um atenuante. Naturalmente que ele não vai ter a mesma experiência de um suicídio, mas ele poderá e acabará sendo impactado negativamente de alguma forma por aquilo. Porque Jesus vem nos dizer que até o último instante o espírito ele tem aprendizados que ele precisa para a sua romagem, demandando um além. Porque da mesma forma que o bem que eu faço nesse momento advoga em meu favor em toda parte, o último segundo que eu me mantenho encarnada e estou nas agonias derradeiras para demandar o além, eu vou ter aprendizados que eu necessito disso advogando a meu favor para o que será exigido de mim no além. Então, se eu interrompo isso antes da hora, eu estou perdendo experiências que eu preciso. Porque o meu porvir vai cobrar isso de mim. Então, o espiritualismo ele vem trazer para nós a valorização da vida e a importância do estágio na carne. Que eu não poderia, sob qualquer aspecto, interromper a vida de quem for, sob circunstância for, ou antecipar a sua volta para o astral. Porque cada pentelésimo encarnado na Terra é precioso para o espírito, mesmo que seja uma criança com microcefalia, num estágio gravoso e que foi detectado pouco tempo de vida. Cada segundo que essa criança tiver encarnada é precioso. E infelizmente, gente, nós temos muitas partes do mundo cometendo o aborto, legalizando essa prática. E inclusive a gente tem informações de determinadas regiões do mundo que pagam para realizar o aborto. Mostrando aí esse aspecto do materialismo que menoscaba a vida, tanto fez, tanto faz, fazendo isso ser menor que o lucro, que o interesse materialista, porque coloca uma vida humana a serviço do lucro, da visão materialista, que trarão para nós consequências. Porque do momento que eu interrompo a minha vida, ou levanto a bandeira e faço autorização de eutanásia com alguém, ou aprovo isso em um determinado populagem, ou pelas ideias materialistas insuflo o autoextermínio, a automutilação, a autodestruição, porque a gente tem inclusive grupos obsessores encarnados que estimulam outros a se machucar. Então tudo isso a gente vai pesando na nossa economia moral, porque nós responderemos perante os tribunais do além nos demandos que iremos realizar depois que sairmos daqui. E da mesma forma que o bem, o auxílio que eu tiver levado me acompanha, o mal que eu tiver feito e a omissão que eu tiver realizado também vai me acompanhar, com as suas consequências legítimas. Então, só para a gente falar do aborto, são mais de 100 milhões por ano no mundo, notificados, porque muitos casos não são notificados. Ficam nas caladas da noite e se perdem nos não registros. Nesse sentido que, quando a gente fala da questão do espiritualismo, que a gente sabe a importância de cada instante na Terra e de valorar isso com o pensamento nobre, com o serviço na leira do Mestre, e
tendo como pautas da nossa rotina o evangelho no lar, água fluidificada, o passe, a leitura do evangelho, porque é o contato com Jesus. Isso vai, enquanto os cimentos nossos, nos ajudando a fazer esse substrato para que nós tenhamos estrutura para levarmos as ideias espiritualistas e irmos diminuindo as infiltrações materialistas. Por isso, gente, que quando são tragos para nós esses elencos de situações relacionadas à obsessão, seja pelo aspecto de modo de atuação, seja pela questão das técnicas utilizadas conhecidas, nós teremos aí essa variedade mostrando como nós estamos conectados com o astral inferior e vulneráveis a isso, sob essa mira. Então, até mesmo quando a gente pega, as nossas taxas vão dizer disso. Do adoecimento mental, enquanto, por exemplo, o número de indivíduos que tomam remédios para dormir, para trabalhar, e que acabam dopados para conseguir se movimentar na vida, enquanto as suas atividades diárias que precisa realizar. Então, isso vai dizer de que o meu burilamento moral, ele precisa ser a minha pauta primeira. Quando a gente fala, por exemplo, o aspecto dessas técnicas obsessivas, temos tanto efeitos como quantidades que impressionam e são danosos e marcantes. Nesse sentido, temos influenciação telepática, hipnotismo, persuasão, infecção fluídica, soldadura perispirítica, provocação de reflexo anímico, manipulação ectoplásmica, provocação de sensitivo efeito particular. Então, cada uma vai dizer aí de aspectos que recaem sobre as nossas cabeças com as suas respectivas consequências. E é curioso, gente, porque no que diz respeito ao nosso processo na Terra, nós teremos aí tanto a questão de reflexo, sintonia e depois circuitos obsessivos de consequências perigosas, onde nos afastamos da justa realidade para o circuito de sombra em que nos entregamos a mútuo fascínio. Essas silenciosas vibrações de crueldade, de ciúme, de ódio, de despeito, de desesperação, de violência, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem destruidores corrosivos. Porque vão acontecer coesão de átomos diferentes nas novas dimensões vibratórias. Então, quando deprimente e desequilibrado os nossos pensamentos, eles vão estabelecer ruína, aflição. Agora, quando nós demoramos os nossos pensamentos em edificância, benignidade, vai se ajustar às leis que nos regem, criando felicidade, harmonia. Por isso que, de um lado, nós temos essa influenciação telepática destrutiva e traz para nós gravidade dos efeitos e acentuada dificuldade de reversão. Aqui isso pode chegar nesse ponto. Temos também as obsessões por encomenda, em que infelizes inteligências, treinadas na ciência da reflexão, formam telas aflitivas em circuitos mentais obsessivos e fechados sobre as mentes que jugulam magneticamente. Nesse sentido que você tem reflexo, sintonia e depois circuito obsessivo de consequência perigosa. E as formas de pensamentos que vão ser planejadas,
criadas, projetadas, sob o impulso de simples maldade ou da vingança. Então, a partir do momento que eu me conecto numa faixa superior, eu vou receber um tratamento consciente e grande amparo afetivo na pauta do meu querer. Que tem a ver aí com o que eu vou tessiturar, portar dentro da alma. Nesse sentido, que não é cortar, mas desatar. E irmos pela nossa vibração nobre, recosturando os nossos areais internos. Por isso que somos chamados, em meio às nossas misérias, limitações, nos rearticularmos. E nesse sentido que fiquemos atentos para não nos deixar seduzir pelos extremos, pelas propostas que tentam nos tirar do eixo, porque é pelo meu testemunho nobre, crístico, que eu vou convencer o outro a vir para o lado do bem. E é curioso, gente, como a decisão que uma pessoa tem no bem influencia outras. Como uma arregimentação que houvera sido feita no nosso local de trabalho para adquirir um motorizado para um jovem que precisava, e como as pessoas ali daquele local se mobilizaram. Muitas se sensibilizavam até a lágrima por aquilo ter sido podido acontecer em auxílio a outrem. E vieram, inclusive, novas ideias para que pudéssemos direcionar os esforços coletivos de tantos quantos ali estão desejando ajudar para outros que precisavam naquele mesmo meio. Então, o bem, ele é contagioso. As pessoas, elas se sensibilizam pelo testemunho nobre. Da mesma forma que o mal, ele arrasta, inclusive se encontra um indivíduo desprevenido, incauto, invigilante, e que pode, até mesmo uma das técnicas que os obsessores fazem acontecer de repetição de algo negativo, até que o indivíduo, de tanto aquilo repete próximo dele, ele acaba se deixando entregar naquele caminho. Mas se o mal, ele tem essa repercussão, o bem é mais forte. E em sendo assim, com uma prática nobre, com um passo bem dado, com uma atitude limpa, a gente consegue levar as pessoas para esse lado. Por isso que Jesus, ele já dizia para nós sobre a prática da caridade, porque ele sabia que quando eu consigo viver isso, eu vou estar influenciando beneficamente os outros. Ao invés de eu levar uma interferência malsã, ideias ruins, eu vou estar levando ventilações positivas, esperança, fé, caridade. Nesse sentido, que Jesus, ele vai nos encorajar nesse areal, nos dizendo essa importância, onde os bons espíritos, eles vêm vazar isso e nos convocando a dar o concurso do nosso contributo. E nesse sentido que sentiremos essa vigorosa presença de Jesus a nos auxiliar nesse desiderato. Por isso que todo ressentimento terrestre precisa se extinguir, como isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo.
precisa ser inacessível ao nosso coração qualquer tipo de rancor, de ciúme, de inveja. Nesse sentido que o perdão dado e recebido vai ser essa premissa para nós, e também, gente, o auto-perdão, porque isso é base para que eu consiga me acolher, enquanto as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, os meus erros que eu trouxe até aqui, porque isso vai me permitindo, a partir desse acolhimento e desse amor, ter condições de refazer a minha conduta. E, inclusive, de ir construindo um destino melhor. Nesse sentido que, quando é trago para nós esses aspectos de ações espirituais, nós inclusive vamos ver isso dentro de uma mesma família, de uma mesma instituição de trabalho, onde ferrenhos adversários do passado se reencontram. Foram chamados pela superior esfera ao reajuste, raramente conseguem superar as aversões de que se veem possuídos uns à frente dos outros naquele areal, e no imo de si mesmos alimentam com paixão os tóxicos raios da antipatia, que concentrados transformam em magnéticos venenos, suscetíveis de provocar morte e enfermidade. Mesmo que a perseguição recíproca não se expresse em visível contenda, bastará silenciosas vibrações de despeito, ódio, crueldade, desespero, violência, ciúmes. Como se não houvéramos trago aqui, que funcionam como esses corrosivos, danificadores da nossa circuitaria. Que, inclusive, gente, vai poder se transformar em irreversibilidades. Enquanto uma situação que o indivíduo já não tem uma previsão de retornar ao seu equilíbrio emocional e moral pela prática da caridade genuína nessa vilegiatura. Até quando a gente considera sequelas que o desamor causa em nós, que o ódio, a cólera, o ressentimento infiltra em nós. Nesse sentido que nós temos aí essas expressões variadas de ações espirituais maléficas e, por outro lado, nós temos a ação espiritual benéfica que está à nossa disposição. Basta nós nos conectarmos com ela. Então, Jesus ele deseja nos trazer consolo. Ele não nos abandona e dele promana a força para nós vencermos as nossas injunções sombrias que se demoram dentro de nós, os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas vulnerabilidades. Daí que Jesus é a verdade, o caminho, a vida. É por ele que a gente vai conseguindo, pela prática disciplinada das suas lições imorredoras, fazer isso. Porque vai acontecendo um robustecimento dentro de nós e isso vai nos permitindo conexões energéticas de auxílio, que na pauta em que eu me coloco como instrumento para levar consolo para alguém, eu sou a primeira a receber consolo. Daí, aquilo que eu realizo no sentido de lenir a angústia, a desesperação de alguém, primeiramente circuita harmonicamente em mim.
e vai me auxiliar para os desideratos. Por isso que aproveitemos enquanto nós estamos aqui e que as instruções estão sendo tragas e despejadas sobre nós e que nós estamos lúcidos na carne, nós estamos conscientes, mesmo em meio às dificuldades que nós experimentamos, nós temos ainda o controle de um fortalecimento da nossa vontade nesse quesito. Então aproveitemos para que nós possamos conectar com o Senhor das dádivas, que é Jesus, que está ao nosso lado e do qual promana os eflúvios que vão nos dando condição de resolvermos as nossas questões. Porque quando a gente fala de uma simples antipatia, o mal que isso pode causar, e que não precisa nem virar uma discussão verbal ou uma agressão. Porque só o fato de eu me permitir pensar e sentir antipatias dentro de mim, eu já estou me conectando com espíritos inferiores, eu já estou degenerando minha circuitaria cerebral e eu já estou sendo contaminada espiritualmente com as reverberações que está acontecendo no perispírito e deste para o corpo físico, que assimila, porque nossa consciência ela capta tudo. Então, de um descuido fugidio, que significa um deslize moral que eu tenho, a minha consciência capta. Isso traz consequências legítimas. Por isso que, de posse da instrução espírita, de posse de todas as revelações que Jesus tem derramado na nossa direção até aqui, vamos em busca dessa vitória, onde a gente vai conseguindo, pelo nosso querer, forjar heroísmo, disciplina, vigilância. E vamos, então, a partir daí, conseguindo ter uma rotina que traduza uma vigilância acertada, uma cautela naquilo que realizamos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos. E nas nossas orações, antes de dormir ou acordar, de dia. Porque então a gente vai transformar cada momento nosso numa oração, onde o amor circula livremente dentro de nós, a gratidão. E a gente já não vai dando espaço para o que é sombrio, para o que tenta se instalar dentro de nós. E a hora que aquilo está querendo se instalar, a gente já capta, já desvia daquilo e não dá espaço, mesmo que fugidio, mesmo que insignificante, não damos espaço para a sombra.